Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Para começar, não podia deixar de falar daquele grande senhor chamado Luís Figo, que o pobre coitado, como anda desaparecido do futebol, mais ninguém o quer, só o chama para jogos amistosos, amigáveis. Até o Rui Costa já foi chamado para um cargo diretivo na Fiorentina. O pobre do Luís Figo, coitado, não o chamam para lá para coisa nenhuma. Então eu espero que os portistas entendam que o pobre coitado só quis aparecer falando de um grande clube e do maior presidente da atualidade. Não entendo porque é que tanto portista ficou chateado, tantas linhas foram escritas, quando ele apenas queria aparecer. Ninguém pode censurá-lo, coitado. Temos é que o compreender e no fundo até ter pena do rapaz, não é? Ele que sempre teve os holofotes virados para ele, foi o melhor do mundo em 2000. Então, agora ninguém se não fosse esta notícia, quem é que ouvia falar do Figo? Ninguém. Ele foi candidato à FIFA, dizia que nunca iria desistir da candidatura. O que é que aconteceu? Desistiu da candidatura. Esteve no Barcelona, era amor à camisola, era isto, teve 5 anos no Barcelona, foi o símbolo da cidade, deixou que o colocassem como símbolo da cidade. O que é que aconteceu? Mudou para o maior rival. Então, é uma pessoa que não tem credibilidade, é uma pessoa que apenas foi um bom futebolista, mas como nós sabemos, infelizmente, não passou disso. Então, eu espero que Luís Figo tenha muito sucesso, que consiga arranjar um trabalhinho, que lhe dê visibilidade, que é o que ele gosta. Ele não gosta de dinheiro, graças a Deus ele deve ter, mas ele quer visibilidade. Então alguém aí no meio de comunicação social lhe dê um trabalhinho para ele apresentar um programinho desportivo, uma coisa assim, para ele aparecer na televisão, para ele poder mostrar os penteados, as roupas novas, essas coisas todas. Certamente ele vai ficar mais contente e principalmente calado, que é assim que ele fica bonito. Eu não posso deixar de falar de um jogador que eu por lapso me esqueci de falar do último vídeo, né? Chamado Iker Casillas. Quem me conhece sabe que eu não sou o maior fã de Iker Casillas, mas eu tenho que lhe tirar o chapéu, porque foi dos jogadores com mais raça na final da Taça de Portugal. Ele teve um comportamento exemplar, sempre a apoiar o Elton, sempre a sofrer, a festejar os golos. Foi um jogador que, numa altura em que se falava em contratos milionários para os Estados Unidos, sempre falou que o foco dele estava no Porto e queria ficar no Porto. E sinceramente, eu acho que ele próprio teve a inteligência, a sabedoria, por coincidência ou não, de criar as condições para se manter no Porto com mais foco e mais sucesso que teve esta última época, onde fez grandes exibições, mas onde também deixou um pouco a desejar em alguns jogos. Então fica aqui a minha palavra de apreço e o meu reconhecimento a essa grande figura do futebol mundial. Bruno Alves, vamos lá falar um pouquinho sobre Bruno Alves. Bruno Alves foi um grande jogador do Porto, blá blá blá, isso aí já todos sabem, ninguém pode contestar isso. Sempre jogou com amor à camisa, à ola, então isso aí ninguém pode contestar. Mas sempre teve um problema, que foi o pai dele, sempre. Desde a altura do Porto, quem não se lembra daquelas expressões que ele tentava colocar. E o pai, eu nunca fui a favor que os pais fossem empresários dos jogadores, nunca. Porque o pai é para ser pai, não é para ser empresário. E o pai não percebe nada sobre como gerenciar a carreira do filho, porque ele coloca a emoção sempre acima da razão, porque é pai. E eu acredito que seja esse um dos problemas do pai do Bruno Alves, se bem que eu acho que não é o único. Eu acho que lhe falta um parafuso,
grande, ou vários, ou um grande, porque isso transmite e passa um pouco para o filho, porque eu ouvi declarações como o Sporting é um grande clube em Portugal, Benfica, não vejo porque não representar o Benfica. Se falassem no Oliveirense, com todo o respeito, também provavelmente ele diria é um dos maiores clubes de Portugal. Enfim, se qualquer clube que lhe pagasse algum dinheirinho para voltar para Portugal, ele diria que era um grande clube. Então ele foi um vendido. Depois, o mais extraordinário é que se falou que ele poderia vir para o Porto. Desde quando um jogador desses, com 35 anos, vem para o Porto? Só se for para ser apanha-bolas ou para vir ajudar no balneário, a dar suporte, apoio. Agora, Bruno Alves para vir jogar para o Porto? Estamos de quem viste esta camisola com amor. Não é esta, tá? Mas é uma azul e branco. Eu dou este exemplo. O Bruno Alves formou-se no Porto e quando saiu do Porto, ele, como eu falei há pouco, já disse que ia para o Sporting e para o Benfica, para onde quem pagasse ele ia. É mais um figo da vida. Só que não é peseteiro, é por euros, não é? O Anderson, que é um menino brasileiro, brazuca, que veio para o Porto com 18 anos, esteve no Porto meio ano e foi transferido para o Manchester United. Não percebe nada da mística do Porto, ou percebe pouco, só esteve lá meio ano. Já veio dizer mais do que uma vez que em Portugal só joga no Porto. E esse bronco do Bruno Alves já joga em qualquer lado. Então, que raio, eu já sei, esse blá blá blá, que o jogador de futebol, ele é profissional, já sei isso tudo. Mas então não venham dizer que tem amor à camisola, que temos que contratar um jogador de 35 anos porque ele tem amor à camisola, sabe o que é a mística, que muita gente falou, e que o Porto precisa de um jogador desses. Puta que pariu, esse tipo de discurso. Nós precisamos de jogadores que sintam a camisola e que queiram a camisola, que não troquem essa camisola por qualquer outra. Mas tem mais, uma notícia muito engraçada aí de um jornaleco. Porto assegurou plano B para Bruno Alves, vai contratar Filipe. Caralho, nem eu tinha uma imaginação tão grande. Filipe, alternativa ao Bruno Alves, um grande jogador com um futuro pela frente, um jogador que é o esteiro da defesa do Corinthians, que é um clube que tem uma mística muito parecida com a nossa. Ele é alternativa a um jogador de 35 anos, mas está tudo doido. O Porto fez muito bem em deixar o Bruno Alves ir à vida dele, provavelmente não lhe fez proposta nenhuma. Então, primeiro, gosto da nova política de aquisições do Porto, deixar o Bruno Alves de lado e contratar Filipe. Sérgio Conceição veio esta semana falar, que eu até vou aqui pegar aqui na minha cábula, falar que não podem colocar em causa a minha dignidade. Realmente eu concordo com ele. Eu espero ser claro na minha ideia, tá? Eu gosto, admiro e respeito todas as pessoas com dignidade e caráter forte. Sem sombra de dúvidas que o Sérgio Conceição é uma dessas pessoas. Não por o que ele fez agora, mas porque ele fez durante toda a carreira dele. É uma pessoa é um homem, não é uma pessoa, é um homem com um caráter, com muito caráter. Isso aí eu não coloco em questão. O que eu vou colocar em questão é o profissionalismo desse homem. E porquê que eu vou colocar em questão? Ele, na época passada, ele só ganhou um jogo às equipas ditas grandes, que foi ao Porto. Nem ao Braga ele ganhou. Perdeu 5-0 ou 5-1 com o Sporting, 1-0 com o Benfica. Enfim, ganhou ao Porto 1-0. Num jogo em que, diz ele,
que foi contratado, que teve contatos por Porto, não sei o quê, e que pensava que iria assinar para o Porto na semana seguinte. Então, como ele pensava isso, ele, a dignidade dele, o caráter dele, dito, são palavras dele, vieram ao de cima e o Guimarães ganhou. Parabéns Guimarães, parabéns Sérgio Conceição. A minha pergunta é, então e o profissionalismo e a competência para ter a mesma raiva, o mesmo sentimento que ele teve de não, eu vou mostrar a minha dignidade, o meu caráter e vou ganhar ao Porto só porque me estão tentando contratar e para no futuro não dizerem que eu perdi o jogo. Onde é que está essa dignidade, esse caráter, esse profissionalismo, competência, que é o que lhe falta? É competência para fazer os mesmos jogos contra o Sport e contra o Benfica, com esse mesmo sentimento. Não teve. E é isso, seu Sérgio Conceição, que você tem que falar. Você é muito digno, com muito caráter, mas é incompetente. E é um mau profissional. Com um bom profissional tem sempre esse sentimento. Não precisa que alguém venha espicaçá-lo, a sua dignidade e o seu caráter, para vir ao de cima o profissionalismo e a competência. Outro homem, completamente inverso ao Sérgio Conceição, que eu, mais uma vez, eu vi na fotografia da nossa nova estrutura desportiva, técnica,